Olá, investidor! Meu nome é Gabriel Dorval e eu sou analista de fundos imobiliários da Ativa Investimentos. Hoje vamos falar com vocês com relação aos fundos de recebíveis imobiliários, os chamados fundos de papel. Esses fundos têm conseguido entregar uma performance bem interessante nesses últimos tempos, principalmente por conta do cenário macroeconômico, de inflação alta e juros altos. Esses títulos funcionam com uma remuneração, uma parte pré, ou seja, eles têm uma indexação ao CDI, ao IPCA ou ao IGPM, essas são as indexações mais famosas. Com o cenário atual de inflação mais alta e taxas de juros mais altas, isso impacta diretamente na carteira desses fundos. Fundos que têm indexação, principalmente atreladas ao IPCA, têm sido influenciados pela alta da inflação nos últimos meses. Esses fundos geralmente conseguem repassar a inflação no curto prazo, diferente de fundos de tijolo, que repassam a inflação mais no longo prazo, na correção dos aluguéis, na reavaliação patrimonial dos imóveis. Já os fundos de papel, como são indexados a índices de inflação, conseguem fazer esse repasse já no curto prazo para o cotista. E com isso, tem conseguido distribuir rendimentos mais altos do que outras categorias, como FOFs e fundos de tijolo. Aqui na Ativa, acreditamos que o investimento no momento em fundos de papel tem se tornado mais atrativo e com isso temos uma maior exposição na carteira, por conta exatamente desse momento inflacionário, tentando capturar a alta da inflação no curto prazo e esse rendimento mais alto que é entregue ao cotista. Esse rendimento mais alto também ajuda a manter o preço das cotas com uma volatilidade menor do que outros segmentos. Dentro do setor de recebíveis, temos fundos com perfis de riscos diferentes. Vocês já devem ter escutado a nomenclatura fundos high yield, fundos high grade e fundos middle risk, que seria o meio termo entre os dois. Os fundos high yield são fundos que têm uma carteira com um risco mais elevado, ou seja, eles têm um risco maior, seus ativos têm um risco maior de dar default. Default é o risco do devedor não honrar com o pagamento das suas dívidas. Apesar desse risco mais elevado na carteira, os fundos high yield têm a proposta de entregar um rendimento mais alto, exatamente por conta da relação risco-retorno. Já os fundos high grade são fundos que têm um portfólio com um risco de crédito mais baixo e, com isso, tendem a entregar uma rentabilidade um pouco menor do que os demais fundos da indústria, por conta dessa segurança elevada do seu portfólio. Já os fundos middle risk são fundos que têm um meio termo entre o high yield e o high grade. Então, às vezes eles têm ativos que são um pouco mais high yield, mas diversificam com também ativos high grade na carteira, então o fundo com isso consegue dar uma balanceada no seu portfólio. Os fundos middle risk têm conseguido performar até melhor do que os fundos high yield nos últimos meses, muito por conta da sua gestão ativa e da facilidade de vender os seus títulos no mercado secundário. Fundos que têm ativos com risco de crédito menos elevados têm uma liquidez melhor no mercado secundário, na hora de realizar uma venda para outro comprador. Por conta disso, eles têm conseguido gerar ganho de capital na carteira, com a venda desses títulos, e aumentado ainda mais seus rendimentos. Sendo assim, fundos que estão no nosso radar e que têm performado muito bem por conta de todo esse cenário, são o Canip, que é o fundo da Kinea, o Kinea Índice de Preços, é um fundo de papel, com diversas CRIs na carteira, então ele é bem pulverizado, ele é um portfólio bem pulverizado e tem conseguido entregar um rendimento bem atrativo, muito por conta também desse cenário inflacionário. Outro fundo que também está no nosso radar, mas tem um tamanho menor do que o Kinea, é o MORC 11. O MORC 11 ele é um fundo de recebíveis, também da Morinvest, que tem conseguido performar muito bem nos últimos meses por conta desse ganho de capital que tem conseguido fazer no secundário, ou seja, operações de compra e venda de títulos que a gestora tem conseguido fazer para aumentar a rentabilidade do cotista. O fundo que no último mês conseguiu entregar 1,50 de dividendos por cota, o que para o perfil do fundo, que é um fundo middle risk, é bem atrativo, entregando até mais do que alguns fundos high yield. Esses são apenas dois dos ativos que estão no nosso radar, mas aqui na Ativa temos uma carteira exclusiva para fundos imobiliários que contém mais de 11 ativos, e você pode ter acesso a ela de forma gratuita, apenas abrindo conta. E dessa forma, você vai ter acesso também a outras carteiras, não só de fundos imobiliários, como a carteira de debêntures, a carteira de ações e muitas outras. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, é só deixar abaixo nos nossos comentários. Se inscreva no canal e até a próxima!